Muito recentemente, no mês passado agora, eu atingi a quantia de R$ 10.000 investidos em fundos de investimento imobiliário. E eu pensei em fazer um vídeo falando sobre esses R$ 10.000. Vocês já devem ter assistido centenas de outros vídeos em outros lugares, que todo mundo fala, o que muda depois dos R$ 10.000? Vocês devem ter assistido diversos vídeos por aí falando de, junte R$ 10.000, tudo muda depois dos primeiros R$ 10.000. E eu queria falar um pouco da minha experiência, porque não é a primeira vez que eu junto R$ 10.000. E comecei a pensar o que mudou quando eu juntei esses primeiros R$ 10.000, ou que juntei agora os R$ 10.000 novamente. E na verdade, não foram os R$ 10.000 que viraram a minha chavinha. Comecei a olhar em retrospecto e cheguei à conclusão de que o valor que me fez virar a chave de que, poxa, realmente eu estou saindo do lugar, estou fazendo algo financeiramente falando por mim, foi muito menor do que R$ 10.000. Foi o valor exato do meu salário da época, em torno de uns R$ 3.000, se eu não me engano. Aí você vai pensar, nossa, Bianca, mas R$ 3.000, o que é isso? Não dá pra nada, não é nem uma reserva de emergência. Não, e eu concordo. R$ 3.000 não são a minha reserva de emergência. R$ 3.000 é o dinheiro que eu rodava no mês, que eu girava de um mês pro outro. Mas por que foi importante pra mim? Porque ali eu tive a sensação de que eu não estava vivendo de salário em salário. Eu sabia que eu tinha já o valor do meu salário, que eu tenho que adequar as despesas a este valor, antes mesmo de receber o salário propriamente dito. É meio besta, não faz muito sentido lógico, mas psicologicamente mudou assim muita coisa. A partir disso eu consegui me concentrar mais para investir propriamente dito, para sempre separar, em primeiro lugar, o valor que eu vou investir este mês. É mais ou menos o que eu faço hoje em dia, que eu tô mostrando para vocês aqui a carteira do MXRF11. Então, dia 1º de cada mês, a primeira coisa que eu faço é separar os R$ 300 que vão só para o MXRF11. Aí eu invisto em outras coisas que eventualmente eu vou acabar mostrando aqui. Mas o ponto é que o que todos os vídeos têm em comum, que os R$ 10.000 não fazem a diferença na vida de uma pessoa. Ok, pode ajudar, é legal. Se alguém vier e me der R$ 10.000, eu vou aceitar de bom grado, assim, obrigada. Mas ele não vai modificar a minha rotina. Eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito, eu vou continuar investindo do mesmo jeito, eu vou continuar estudando para aprender melhor as coisas, os investimentos, para me tornar um ser humano melhor, enfim. Efetivamente, a minha vida não muda com R$ 10.000. Mas chegar aos R$ 10.000 exige muita coisa. É disciplina, é renúncia, consistência e fazer escolha. Há quem diga que escolher é sempre perder. Eu não lembro se foi o Jô Soares, se foi o filho do Jô Soares que falou isso, que cada escolha é uma renúncia. E assim, de um modo prático, objetivo, sim, se você escolhe uma coisa, você está deixando de lado todas as outras opções. Pelo menos em um momento, né? Se você escolhe uma coisa, você tem uma prioridade. Porém, se eu escolho investir, eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo de fazer algo agora? Eu estou perdendo de comprar algo hoje? Em detrimento do meu eu do futuro. Então a gente também tem que saber ter um equilíbrio em relação a isso. Não dá pra só investir e não viver o agora. Eu entendo que a gente tem uma ânsia muito forte de mudar de vida, melhorar a condição financeira, de viajar mais, comprar coisas que queria e não podia, viver melhor em geral, porque basicamente o dinheiro é pra isso, o dinheiro é pra nos dar conforto, o dinheiro é pra gente viver bem, viver feliz, viver melhor, experimentar coisas. Dinheiro bem empregado é dinheiro que te proporciona experiências. Então assim, eu entendo as pessoas que não têm essa mentalidade de economizar ou investir, porque é muito mais prazeroso você fazer as coisas hoje do que, sei lá, se programar, calcular, esperar 1 ano, 2 anos, 5 anos para de repente fazer uma grande viagem, alguma coisa. Eu prefiro numa festinha aqui, fazer um churrasco ali, comprar não sei o quê. Tudo bem, são escolhas, não tenho que opinar sobre a vida de ninguém. Mas que sim, se você chegou a um valor de R$ 10.000, que nem é tanto assim, você já é diferentão, diferentona. Você já tem um quê a mais do que a grande maioria das pessoas. E isso é mérito totalmente seu. Foi o seu crescimento pessoal que te colocou nesse lugar de agora ter R$ 10.000. Seja guardado na poupança, não recomendo, tá? Seja investido, não interessa.
Foi você com o seu esforço, o esforço do seu trabalho, do seu dinheiro. O seu dinheiro está lá agora trabalhando para você. E os 10 mil também fazem um pouco de diferença, porque é mais ou menos a partir desse valor que você consegue ver efetivamente ele dando um retorno real, assim, sabe? Os dividendos já ficam mais poupudos, não é aquela coisinha de centavinhos, R$1, R$2, R$5, 30. Até os R$50 a gente fica, tá bom, tô ganhando R$50 por mês na minha carteira de investimentos, uau! Quando você chega em 10 mil, é mais provável que você já esteja recebendo mais de R$100 de proventos de FIIs, por exemplo, ou até em ações. Ações são mais instáveis, voláteis, né? Não é todo mês especificamente que você recebe. Mas você consegue ver os frutos do seu trabalho de economizar. E assim, o dinheiro é poderoso, muito poderoso, porque ele mostra quem a gente realmente é. E eu não tô falando isso pra ditar regra, nem pra justificar o comportamento de certas pessoas que mudam. Não tô nem botando um viés negativo. Mas o dinheiro mostra como a gente é de verdade. Porque se você trata o dinheiro bem, sabendo respeitar o uso, ele tem aquela frase que fala: dinheiro não aceita desaforo. Se você sabe administrar o dinheiro a ponto de fazer ele trabalhar pra você, o que isso fala de você? Isso mostra pros outros, até pra si mesmo, acho que é uma questão de autoestima, que você consegue fazer o que você se propõe. Você se propôs a atingir essa quantia investida. Você se propôs a seguir com disciplina até atingir a sua meta. E isso são virtudes, eu acredito que são virtudes, são qualidades do caráter da pessoa. E qualidades muito positivas. Então, sim, o dinheiro é muito poderoso porque ele nos faz mostrar ao mundo quem a gente realmente é. Os primeiros 10 mil reais eu acho que devem ter a mesma sensação para todo mundo, que é a sensação de paz. Não sei vocês, mas a minha meta de vida é satisfação e paz. Eu quero ser uma pessoa feliz, satisfeita e em paz, sem atritos, sem tretas, sem estresse. E assim, o dinheiro me dá uma segurança muito grande. A autoestima muda quando a gente tem dinheiro guardado, sabe? A gente se sente mais capaz, a gente se sente um pouco mais livre. Porque se acontecer qualquer emergência, a maioria das emergências não tem valores exorbitantes acima disso. Então, se acontece alguma emergência com um carro de saúde, você tem a certeza de que não, é só pegar o dinheiro ali e depois eu vejo o que eu faço. Pronto, uma coisa menos pra se estressar, não é, meu Deus, como eu vou pagar, eu preciso pagar isso, mas eu já tenho conta, meu dinheiro já tá todo preso com o que eu vou ter que pagar no mês que vem e esse mês nem recebi ainda. Então, quando você tem essa segurança financeira, você relaxa, você fica mais tranquilo, a sua autoestima melhora e com isso você dá espaço para sua mente descansar e daí talvez começar a criar ou pensar em maneiras de fazer mais dinheiro ou talvez empreender ou estudar alguma coisa que você queria para melhorar na sua carreira. Então assim, quando a gente tem as bases cobertas, a nossa vida parece que flui melhor. Flui, a vida flui, essa é a verdade. Não importa quanto tempo você vai levar para juntar os primeiros 10 mil reais, com certeza os próximos 10 mil para chegar nos 20 não vão levar a mesma quantidade de tempo. Eu vou até gravar a minha tela aqui para mostrar quanto tempo levaria mais ou menos para juntar os primeiros 10 mil reais com valores aqui, valores baixos, tá? Eu vou botar a taxa de juros em 8% ao ano, que é relativamente ok. Eu sei que a Selic está em 15%, mas não tem como você botar 10, 12, 15%, porque isso não é viável ao longo do tempo. Inclusive, a Selic está 15% a tempo demais, meio fora do padrão, assim. Então, vamos pelo seguro. Aí, eu vou colocar um investimento mensal de R$200. R$200 por mês. Pelo período de... Vou botar 10 anos aqui, só para ter uma margem grande. Aí, vocês podem ver que vamos levar quantos meses para atingir os 10 mil reais? 44 meses com R$200 por mês, numa taxa de 8% ao ano. É bastante tempo, né? 44 meses são o quê? 44 meses são 3 anos e meio. É muita coisa, né? Parece muito tempo, mas assim, não quero desiludir ninguém. Os primeiros 6 anos de investimento parece que você não saiu do lugar, que é um esforço em vão, você tá deixando de sair, de comprar, de consumir, de viver, pra juntar dinheiro pra nada. Essa é a sensação. Mas tudo bem, calma, respira. Espera chegar nos primeiros 10 mil, tá? Depois a gente vai melhorando as coisas. E com essa quantia de R$200 por mês,
para atingir os próximos 10 mil reais, que seriam os 20 mil, seriam mais 70, totalizaria 78 meses. Então, 78 menos 44 são 34 meses. Então, veja, você levou 44 meses, 3 anos e meio, para juntar 10 mil reais, e depois para atingir 20 mil reais você levou pouco menos de 3 anos. Então, perceba como as coisas vão melhorando, vão influenciando, os juros compostos vão influenciando no montante total. E assim, 200 reais é um valor baixíssimo. Quando a gente fala de investimento, se você quer viver de renda, você não tem como você viver de renda investindo pouco. A não ser que você ganhe muito pouco e queira continuar vivendo de renda com pouco o resto da vida. Então, assim, 200 reais foi para exemplificar. O ideal é que você comece com qualquer valor. Pela disciplina, pela constância, para criar a mentalidade que vai fazer você evoluir e alcançar patamares maiores. Mas faz uma renda extra, investe um pouquinho a mais, aumenta o aporte, sabe? Faz a sua inflação pessoal e a cada ano aumenta um pouco o valor do aporte. Porque se você fizesse 300 reais por mês, em vez de 200, você atingiria os primeiros 10 mil com 31 meses. Isso é menos de 3 anos. Então nós tínhamos 3 anos e meio. E agora nós temos o quê? 2 anos e meio, inclusive. Então, perceba, são 100 reais a mais de diferença. Faz esforço de guardar um pouquinho mais. E claro, se você botar valores maiores, por exemplo, 500 reais por mês, você atinge ali os primeiros 10 mil em 19 meses, 1 ano e meio. Então, como é que a gente faz quando a gente quer alguma coisa? Quando a gente quer atingir um objetivo, quando a gente quer fazer aquele curso, quando a gente quer comprar aquela coisa, quando a gente quer fazer aquela viagem, quando a gente quer mudar de vida? A gente coloca uma prioridade. A prioridade é o dinheiro para fazer aquele curso. A prioridade é o dinheiro para fazer aquela viagem. A prioridade é completar o estudo e fazer não sei o que, não sei o que lá. Enfim, cada um tem o seu interesse. Mas o ponto é, se você quer chegar aos 10 mil reais, então a sua prioridade deve ser juntar 10 mil reais. E como é que você transforma os 10 mil reais em prioridade? Que eu já falei em um vídeo há muito tempo, que é o Pague-se Primeiro. É um conceito do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que a primeira coisa que você deve fazer antes de pagar suas contas, antes de consumir, é separar o seu dinheiro de investimentos. Então, é assim que você aprende a viver um degrau abaixo, que todo mundo fala que o segredo é viver um degrau abaixo, gastar menos do que ganha. Ok, isso é óbvio, mas e na prática como é que a gente consegue fazer? Ficar calculando ali até quanto eu posso gastar? Simples. Separa o dinheiro do investimento primeiro, depois você vive com o restante. Mas o ponto é esse. Quando você quer alguma coisa, alcançar algum objetivo, alguma meta, ela precisa se tornar prioridade. Então, assim, investir deve ser prioridade na vida de todo mundo. Não porque todo mundo é avarento e todo mundo quer ter muito dinheiro acumulado, tio Patinhas, nada a ver com isso. É porque dinheiro é uma segurança emocional, e isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Quantos de vocês não arriscam trocar de área, procurar um emprego diferente por medo de ficar sem renda, sem verba, sem dinheiro? Quantos de vocês queriam estar fazendo outra coisa, mas não podem se dar o luxo de tirar um sabático ou 1 ano, 2 para estudar, para daí trocar de área e fazer uma transição de carreira? Então é por isso que eu digo, nada prevalece sobre a paz dos 10 mil reais. Porque depois que você tiver essa sensação, você vai querer ela constante na sua vida. E eu sei que também tem muita gente que consegue juntar uma grana e daí de repente a mão parece que coça e você precisa guardar, nunca teve tanto dinheiro junto, guardado, e aí agora você precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque agora você tem muitas possibilidades que você não tinha anteriormente. Acalma o coração. Pensa que se você for usar esse dinheiro, ele vai te trazer mais pressão, mais gasto e não vai te dar a paz que você estava sentindo por ter ele acumulado. E essa paz é transformadora para muitas pessoas. Tem muita gente que foi impedida de sonhar desde pequeno devido à condição financeira da família. Então os sonhos foram pequenos, menores ou até nem ousavam sonhar. Justamente por não ter essa estabilidade, essa base financeira que hoje elas buscam. Para esse tipo de pessoa, pensar além, pensar que, meu Deus, é possível juntar esses 10 mil reais, é como ressignificar uma vida inteira, uma infância inteira. Então, assim, os primeiros 10 mil reais são muito importantes. Não pelo valor efetivo que ele tem, o valor monetário, mas pelo valor simbólico. E o mais interessante é que depois que você junta os primeiros 10 mil, você nunca mais quer voltar pro zero. Então eu volto a repetir, o dinheiro é poderoso. Poderoso porque ele nos dá força.
principalmente de ir atrás do que a gente sonha e de uma vida melhor. Que quando a gente se beneficia, a gente acaba, quando a gente tá feliz, quando a gente consegue atingir os objetivos que se propõe, a gente beneficia todo mundo que tá à nossa volta. Então é isso. A paz dos 10 mil reais acaba resplandecendo sobre todo mundo que tá à volta. Os primeiros 10 mil reais são um mérito meu, uma meta minha que eu alcancei. Mas eu sei que, de alguma forma, isso vai respingar nas pessoas próximas a mim. E eu acho isso excelente, porque esse é o tipo de vida que eu quero ter. Eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu vou poder proporcionar aos outros. E eu acho que esse é uma boa forma de pensar. O que significa para você ter dinheiro? E quanto dinheiro é o suficiente para mudar a sua vida? Beijo, tchau!